Você sabe como utilizar os pronomes pessoais na Libras? Lembre-se, a Libras é independente do português. Isso significa que a lógica de como são os pronomes pessoais na Libras é independente do português, inclusive no que diz respeito a quando eles vão ser usados ou não, e aí que muita gente acaba se confundindo na hora de montar frases em Libras. Olha que interessante. Como a Libras não depende do português, a forma como são os pronomes não tem nada a ver com a lógica como é no português, por exemplo. Mas tem algumas coisas aqui bem interessantes e elas estão relacionadas às pessoas que estão aqui na nossa conversa. Então, se eu estou conversando com você e eu quero falar de mim, por exemplo, eu vou apontar para mim. Eu. Vou apontar para mim com um dedo só. Eu. Não é o dedo assim reto. Ele já muda um pouquinho, porque para ficar confortável aqui, percebe? É assim, ó. Eu. E aí, se eu quero falar com você, o tu, né, a segunda pessoa da conversa, eu vou apontar. Pode ser com um movimento só, você, que é mais enfático, ou com dois movimentos, para frente, você. Tu. Percebe? Então, o tu ou você, embora o você ele entre como uma maneira mais informal de comunicação, mas ele entra aqui, olha que interessante. E aí quando a gente vem, por exemplo, o ele, se eu estou conversando com você, aqui é o você, e eu quero falar da outra pessoa que está aqui, eu vou olhando para você, eu vou falar ele. Percebe? Porque eu estou falando com você. Agora, eu posso estar conversando com você e apontar para ele e olhar para ele, mas eu estou continuando conversando com você. Entende? Para você, eu estou dizendo ele. Mas para essa pessoa, eu estou dizendo você. Percebe? Ao mesmo tempo, eu estou dizendo, com um único sinal, eu estou dizendo duas coisas. Percebe? Por quê? Porque a Libras não depende do português. E então, quando a gente vem para a situação de formar frases com esses três pronomes, tem uma questão muito curiosa que você vai entender daqui a pouco. Mas, nas frases principais, eles vão aparecer sim, mas depende da ênfase que você quer dar. Por exemplo, se eu quero dizer que eu vou a algum lugar, eu posso fazer assim. Eu vou. Dizendo que eu vou e já dizendo inclusive a direção para onde eu estou indo. Se eu for para lá, eu não vou apontar para cá, eu vou apontar para lá. Percebe? Eu vou. Se eu quero indicar alguma coisa, por exemplo, de que aconteceu alguma coisa comigo no passado, eu lembro de tal coisa, eu lembro. Eu posso fazer assim? Posso, mas tem uma curiosidade, você vai entender daqui a pouco de como tornar essa comunicação mais clara. E então, se eu quero falar que você vai fazer tal coisa, você vai. Eu posso dizer sim? Posso, vai funcionar? Vai funcionar sim. Então, você vai comprar, por exemplo. Você vai comprar. Ao fazer isso, percebe como já mudou o movimento só para um? Para ficar mais enfático? É você quem vai comprar, não é ele, não sou eu, percebe? Se eu quero falar que ele vai fazer alguma coisa, ele vai comprar, percebe? E aqui tem uma coisa interessante com relação aos pronomes no plural. O nós, por exemplo, que pode ser feito assim, ele já englobaria todo mundo que está aqui. Todo mundo que está nesse círculo aqui comigo. Nós. Agora, se eu quero dizer de mim e de você, seria nós dois. Eu faço aqui com o número 2. Nós dois. Percebe? Se eu quero falar de eu e ele, mas não você, nós dois, eu vou fazer direcional para ele. Percebe? Agora, se eu quero falar de nós três aqui, eu vou colocar aqui o número 3, fazer assim, nós três. Se chegar mais uma pessoa aqui, nós 4. Eu posso dizer assim? Posso, mas eu posso usar o nós para dizer que somos nós 4. Se eu quiser enfatizar que somos só nós 4 mesmo, eu vou utilizar o número. Olha que interessante. Agora, eu posso... chegou mais um, eu vou usar o 5 aqui? Não, somente até o número 4 pode ser utilizado para essa aplicação. Percebeu? Então, o sinal de nós na Libras, ele existe essa dualidade, trialidade, ou até essa forma quaternária aqui, em que a gente vai englobar aqui o número de 4 pessoas. E aí, quando a gente vai falar do vós, por exemplo, o vós, ele pega as outras pessoas que estão aqui. Então, se eu estou aqui e eu estou comunicando com vocês três, eu vou fazer assim, apontando.
vós, que é exatamente o mesmo significado que seria equivalente a vocês. Então, o vós ou vocês vai ser exatamente a mesma coisa. E então, quando a gente fala disso, essa comunicação aqui é, eu estou comunicando com os três, então, vocês, vós, percebe? Porque eu estou comunicando com os três. Se eu estiver comunicando só com você e com a pessoa que está aqui, mas não com ele, eu vou apontar para cá, comunicando com vocês. Percebe? E aí a comunicação ficou aqui. Então, essa comunicação vai ficar aqui ou aqui. Mas existe uma questão interessante aqui, porque se eu quiser enfatizar, não, são somente vocês dois e ele não, ao invés de eu fazer assim, geralmente a gente vai fazer com o número 2. Vocês dois. Percebe que interessante? Então eu posso dizer assim, não, você ficou de fora, percebe? Então, vocês dois, você ficou de fora. E aí chegou mais um aqui, do lado de cá. E eu posso dizer assim, não, vocês três. E aí ele fala assim, mas e eu? Não, eu falo, não, peraí, só os três mesmo. Só que esse só os três mesmo que você vai entender daqui a pouco. E aí eu posso dizer só com 4 assim também? Posso, depende do número de pessoas que eu quero enfatizar aqui. Então olha que interessante como que não é uma questão de você decorar, é de você entender, de você captar a lógica de como é que funciona a coisa. Percebeu que interessante? E aí aqui também pode ir até o número 4. Mas tem um detalhe aqui sobre o eles. Porque o eles é, eu estou comunicando com você, conversando com você, e então tem as pessoas aqui, e eu faço assim, eu estou olhando para você e falando deles, eles. Mas eu posso também, estando comunicando com você, olhar para eles e falar eles. Isso aqui vai significar o eles. Ok, para você significa eles, porque eu não estou falando de você, eu estou falando deles. Para essas pessoas que estão aqui, na cabeça delas vem o equivalente a vocês. Percebe que interessante? Por quê? Porque a apontação está sendo feita para elas. Então, esse mesmo sinal aqui, ele pode significar eles ou vocês, depende de quem está recebendo ou vendo a comunicação. Isso significa que a Libras não depende do português. Porque se você fica na sua cabeça assim, ah, é ele? Não, é você? Não, é eles? É você? Confunde. Não faz sentido. Porque a Libras não depende do português. Na Libras, a comunicação é muito clara mesmo. E aí tem um detalhe com relação a essa comunicação. Por quê? Assim como eu fiz eles assim, eu posso dizer o eles também de outra forma. Porque eu estou comunicando com você, tem 3, 4 pessoas aqui. Eu quero falar somente dessas 2 pessoas que estão aqui. Eles dois. O eles dois na Libra seria esse número aqui, já dizendo direto assim, eles dois. Ah, são os 3. Eles 3. Ah, não, são os 4 aqui. Eles 4. Ah, não, sou eu, mas eles aqui e você não. Nós. Eu inclino o meu corpo para cá para dizer, olha, nós. Esse grupo que está do lado de cá. O grupo que está do lado de cá, inclusive você, não. Mas, se eu não quero eles e eu quero você, eu vou apontar assim, nós dois. Percebeu? Então, esse número de dual, trial e esse quaternário que acontece aqui também, ele é justamente para enfatizar quando você quer dizer nós, mas você não quer dizer nós todos, é nós, aquele grupo menor que está ali. Ou quando você quer dizer eles, mas não eles todos, é somente aquele grupo menor dentre os eles que estão ali. E isso vai funcionar também quando você faz frases em Libras, dependendo daquilo que você quer enfatizar. Esses 2 aqui vão comprar. Também, ele também vai. Ah, não, são esses 4 que vão comprar. O nós vamos comprar. Percebe? E aí eu vou enfatizar aqui. E aí, se tiver muita gente mesmo aqui, como é que seria esse nós todos na Libras? O movimento, em vez de ser aqui, ele vai ser maior. Nós todos. Ele não é rápido, ele é uma velocidade normal. Nós todos. Porque ele significa nós todos, todo mundo que está aqui nesse ambiente. Nós todos que estamos aqui nesse ambiente. Ou ele pode significar, inclusive, a ideia de, não, todo mundo, cara. Todo mundo aqui da cidade, todo mundo aqui do estado, todo mundo aqui da escola. Então, todo mundo tem que fazer tal coisa. Todo mundo vai comprar. Percebe? E aí, eu posso dizer isso e, ao fazer essa sinalização, conversando aqui, eu posso indicar
cada um desses aspectos enfatizando as pessoas que estão aqui mais próximas ou as pessoas que estão mais distantes. Percebe? Enfatizando todas ou somente um grupo menor dentre aqueles ali. Agora, tem um detalhe relacionado aos pronomes que confunde muitas vezes as pessoas, que é a Libras não depende do português. Por isso, fica lá quebrando a cabeça. Qual que é a ordem que eu tenho que fazer a frase em Libras? Aí alguns vão dizer, a ordem é sujeito, verbo, objeto. SVO. Não, assim é a forma mais usada na Libras. Aí depois outros vão dizer, não, a ordem mais usada na Libras é objeto, sujeito, verbo. Não, é objeto, verbo, sujeito. E aí você fica tentando decorar essas coisas, você acaba se confundindo mais. A Libras não depende do português. E geralmente ficar comparando isso aí, se você tem o objetivo de aprender a Libras, você vai ficar na sua cabeça tentando comparar com o português. E isso definitivamente não te ajuda a aprender Libras. É importante saber a ordem gramatical na Libras? É importante. Isso vai fazer diferença para você aprender Libras? Definitivamente não. Assim como quando você era um bebê e você tinha contato lá, seus pais, seus amigos, familiares e tal, estavam lá, iam falando com você, ninguém ficou lá te explicando como é que é o verbo, qual que é a ordem da frase, nada disso. Mas você foi absorvendo o português. Com a Libras, a mesma forma. O problema é se você ficar estudando a Libras baseado no português. Vai lá, vê a frase, como é que faz o sinal, como é que isso, como é que aquilo. Por quê? Porque isso vai fazer com que a sua cabeça fique dependendo tudo da Libras no português. Mas a Libras não depende do português. Percebeu? Por isso, na hora de montar uma frase e de você utilizar os pronomes da Libras, a maioria das vezes, alguns pronomes não vão aparecer. Por exemplo, se eu quero dizer que eu gostei de alguma coisa. Gostei. Pode ser assim ou pode ser assim. Isso já significa eu gostei. Então você não precisa ficar lá assim, não. Vou dizer eu gostei de tal coisa. Eu gostei, não precisa. A não ser que você queira enfatizar que você gostou. Se alguém chegou para você, te convidou para um almoço em casa e tal, fez lá o almoço e tal, e aí a pessoa que estava do seu lado olhou assim e tal, eu não gostei não. E aí você fala assim, não, mas eu gostei. Porque você está enfatizando que foi você, é você que gostou. Você está enfatizando você, não as outras pessoas. Você não está falando por eles, você está falando por você. Eu gostei. Eu gosto de melancia, eu gosto disso, eu gosto, entendeu? Então, essa vai ficar a lógica para você utilizar o eu. Assim como o nós. O nós gostamos também vai ser assim. Por quê? Porque o nós gostamos, embora ele seja enfático de que nós gostamos, se as pessoas estão aqui e tem outras pessoas aqui, eu quero dizer que nós gostamos, ao invés de eu fazer nós gostamos, eu posso simplesmente fazer assim. Como se eu estivesse afirmando para os outros, olha, nós aqui gostamos, não é? Não é verdade? Vocês concordam comigo? E eu fico assim com a cabeça, vocês concordam comigo? Tal. Eu não preciso de ficar usando o nós, percebe? Eu posso utilizá-lo? Posso. Eu sou obrigado a utilizá-lo? Não. Mas não é também para eu fazer assim, não, nós gostamos. E aí eu não estou comunicando com mais nada aqui. Percebe? Então, na Libras, você não precisa e não deve ficar preocupado em como é que você vai encaixar o pronome, desde que você entenda realmente como a Libras funciona. Agora, isso que eu estou fazendo aqui, não tem como traduzir palavra por palavra. Por quê? A Libras não depende do português. São línguas separadas e independentes, percebe? Essa mesma questão vai para as outras situações também. Por exemplo, os verbos que você fizer aqui, que tocam no peito, por exemplo, os verbos que são ancorados no corpo, eles geralmente não precisam do pronome da primeira pessoa. Como assim? Significa que o eu tenho, eu gosto. Esses verbos que tocam no corpo, eles geralmente não vão precisar do pronome de primeira pessoa. Eu, não precisa. Eu tenho, só digo, tenho. Por exemplo, você tem carro? Aí você pode dizer, tenho. Você pode dizer eu tenho, pode ser? Pode. Mas só de você dizer assim já significa que você tem. Percebe? Assim como esse sinal de estar presente, ele é muito abrangente nesse sentido.
Ele, por causa dele ser muito abrangente e ele ser também ancorado no corpo, geralmente, ele não precisa de ter o eu apontado aqui. Percebeu? Por quê? Porque se ele for ter o eu aqui e for fazer assim, você está enfatizando. É como se você dissesse, não, eu mesmo, eu estava lá, eu vi tudo acontecendo. E esse aqui é enfatizar, percebe? Por isso, ao você parar para você poder montar frases em Libras, você tem que pensar realmente como é na Libras, não como é no português. Por isso, a discussão de qual que é a ordem verbal melhor para montar as frases em Libras não faz sentido, porque se você parte realmente de como que é na Libras, você não depende do português. Se nessa aula você descobriu algo novo que você não sabia ainda, dá o seu like, seu curtir aí para eu saber que você aprendeu algo novo hoje. Deixa aqui abaixo seu comentário dizendo o que mais chamou sua atenção, o que você descobriu que é novo para você e que você não sabia ainda, o que mais chamou sua atenção, ou mesmo as suas dúvidas, as suas perguntas aqui abaixo. E claro, se inscreve aqui no canal, aperta o botão vermelho para você se inscrever aqui no canal, toca o sininho, badala o sininho, encosta lá no sininho para você ser notificado em primeiríssima mão quando eu publicar novos conteúdos exclusivos aqui no canal. E segue a gente lá no Instagram, @Universidade da Libras, porque lá você vai poder acompanhar o dia a dia meu com a minha esposa Raquel, que é surda. Vai lá, @Universidade da Libras.